Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 5, toda, mas se tiver de passar por um tem de dizer, anjo luz, vida na morte, sai do meu caminho. Não me leve à sorte. Isso evita que eles te peguem. Não acredite numa única palavra do que ele está dizendo. Tio, sosseguei-o. A Calpurnia diz que isso é conversa de negros. O Gen olhou para mim com um olhar de reprovação sombriamente carregado, mas disse, bem, vamos brincar ou não? Vamos rolar no pneu, sugeri. O Gen suspirou. Já sabe que sou grande demais. Pode empurrar. Corri para o nosso pátio dos fundos e tirei um velho pneu de automóvel debaixo da casa. Pus-me a saltitar com ele no chão até chegar ao pátio da frente. Ótimo! Exclamei. O Dio disse que tinha de ser ele o primeiro porque acabara de chegar. Foi o Gen que decidiu, concedendo o meu primeiro empurrão, mas, em compensação, algum tempo extra para o Dio. Me dobrei e me enrolei dentro do pneu. Só quando aquilo aconteceu é que percebi que o Gen tinha ficado ofendido por eu o ter contrariado naquela historieta do suga-vida e só estava pacientemente à espera para se vingar. E assim fez, empurrando-me pela calçada abaixo com toda a força que tinha no corpo. De repente, chão, céu e casas fundiram-se numa paleta louca. Os meus ouvidos latejavam. Me estava sufocando. Nem sequer podia pôr as mãos de fora para parar já que elas estavam presas entre o meu peito e os joelhos. Só me restava esperar que o Gen nos parasse, a mim e ao pneu, ou que uma lombada na calçada o fizesse. Ouvi-o atrás de mim, correndo e gritando. O pneu saltou no cascalho, atravessou a estrada, bateu contra uma barreira e me fez saltar como uma rolha para o pavimento. Tonta e enjoada, fiquei deitada no cimento e abanei a cabeça, com os ouvidos tapados, até começar a ouvir a voz do Gen. Sai daí, Scout. Anda logo. Levantei a cabeça e fiquei parado olhando para os degraus da casa dos Hadley bem à minha frente. Congelei de medo. Anda, Scout. Não fique aí deitada, gritava o Gen. Se levanta. Não consegue. Me levantei, tremendo à medida que descongelava. Bora. Traz o pneu, berrou o Gen. Trague-o contigo. Tá doida ou quê? Quando me recompus, corri para eles o mais depressa que os meus joelhos trêmulos me deixavam. Por que é que não trouxe o pneu? Gritou Gen. Olha, e por que é que você não vai buscar? Gritei eu. O Gen ficou em silêncio. Vai lá. Não está muito para lá do portão de entrada. Até já tocou uma vez na casa. Lembra-se? O Gen olhou para mim furioso, mas como não podia recusar, correu pela calçada abaixo. Caminhou silenciosamente até o portão e depois entrou como uma flecha e tirou o pneu. Tá vendo? Vangloriava-se o Gen triunfante. Não tem nada pra se preocupar. Te juro, Scout. Às vezes você se comporta como uma menininha que até dói. Ele não sabia da missa à metade, mas eu decidi mantê-lo na ignorância. A Calpurnia apareceu na porta da frente e gritou. Hora da limonada. Bora saindo já desses sontes que sejam queimados vivos. A limonada no meio da manhã era um ritual de verão. A Calpurnia colocou um jarro e 3 copos na varanda e foi cuidar da sua vida. Não estava lá muito preocupada pelo fato de não ter caído nas boas graças do Gen. A limonada ia repor a sua boa disposição. O Gen bebeu de um só trago o seu segundo copo cheio de limonada e bateu no peito. Já sei, aqui vamos brincar, anunciou. Uma coisa nova. Uma coisa bem diferente. O quê? Perguntou o Dio. De boa, Hadley. Às vezes, a mente do Gen era transparente. Tinha inventado uma maneira de me fazer compreender que ele não tinha medo dos Hadleys sob qualquer forma ou feitio, ou seja, para contrastar a minha covardia com o seu heroísmo destemido. De boa, Hadley. Mas como? Voltou a perguntar o Dio. O Gen respondeu. Scout. Você pode ser a senhora Hadley. Eu é que sei se sou ou não. Não acho que. O que foi? Disse o Dio. Ainda tás com medo? Olha que ele pode sempre sair à noite enquanto estivermos dormindo. Adverti. Mas o Gen pronunciou em tom sibilante. Scout. Como é que ele vai saber o que estamos fazendo? Além disso, acho que ele já não está ali. Há anos que ele morreu. Só que eles o meteram pela chaminé acima. O Dio disse. Gen, você e eu podemos brincar. E a Scout, se está com medo, fica vendo. Eu tinha praticamente a certeza que o Bo Hadley estava dentro daquela casa, mas não podia provar, e achei melhor manter a minha boca calada ou seria acusada de acreditar em suga-vida, um fenômeno a que, durante o dia, estava perfeitamente imune. O Gen distribuiu os papéis. Eu era a senhora Hadley e tudo o que tinha de fazer era sair e varrer a varanda. O Dio fazia o velho senhor Hadley. Ele andava para trás e para frente na calçada e tossia quando o Gen lhe dirigia a palavra. É claro que o Gen fazia o bowl. Meteu-se debaixo dos degraus da frente e, de vez em quando, gritava e gemia. À medida que o verão avançava, também o nosso jogo progredia. Fomos polindo e aperfeiçoando-o. Acrescentamos-lhe algum diálogo e enredo.
até o transformarmos numa pequena peça que ia sofrendo alterações todos os dias. O Dio era o vilão dos vilões. Conseguia interpretar qualquer papel que lhe fosse destinado se a encomenda assim o exigisse, até conseguia parecer alto. Era tão bom como o seu pior desempenho. E o seu pior desempenho era mais o gênero gótico. Eu ia relutantemente interpretando algumas senhoras que, aqui e ali, entravam na peça. Nunca achei que era tão divertido como fazer o Tarzan, pelo que, durante aquele verão, brinquei com extrema ansiedade, apesar de o Gen me assegurar que o Bull Radley estava morto e nada podia me pegar. Estando ele e a Calpurnia em casa de Dio Atticus à noite, o Gen era um herói nato. Tratava-se de uma pequena história melodramática, composta por partes e pedacinhos de intriga e lendas do nosso bairro. A senhora Radley era uma mulher linda até ter casado com o senhor Radley e ter perdido todo o dinheiro. Também perdeu grande parte dos seus dentes, cabelo e ainda o dedo indicador direito. Contribuição do Dio: o Bull tinha o mordido. Numa noite em que não encontrou quaisquer gatos e esquilos para comer, a maior parte do tempo sentava-se na sala e chorava, enquanto o Bull ia desbastando lentamente toda a mobília da casa. Nós três éramos as crianças que se metiam sempre em apuros. Eu era o juiz do tribunal de menores. Para variar, o Dio levava o Gen, prendendo-o debaixo dos degraus, onde lhe batia, picando-o com a vassoura. O Gen ia aparecendo sempre que necessário, sob a forma de xerife, um rapaz qualquer da cidade da senhorita Stephanie Crawford, que tinha mais a dizer sobre os Radleys do que qualquer outra habitante de Maycomb. Quando chegava a altura de interpretar a grande cena do Bull, o Gen esgueirava-se para dentro de casa, roubava a tesoura da gaveta da máquina de costura quando a Calpurnia não estivesse vendo e depois sentava-se no balanço cortando jornais. Então o Dio passaria por ele, torcia para o Gen e ele fingia que desferia um golpe na perna do Dio. Do local onde eu estava parecia bem real. Sempre que o senhor Nathan Radley passava por nós na sua ida diária à cidade, permanecíamos quietos e em silêncio até ele estar longe da nossa vista e depois ficávamos pensando o que é que ele nos faria se descobrisse. Interrompíamos as nossas atividades quando algum dos nossos vizinhos aparecia, e uma vez vi mesmo a senhorita Maudie Atkinson, parada no outro lado da rua olhando para nós, com a tesoura de polda meio no ar. Certo dia estávamos tão ocupados interpretando o capítulo 25, livro segundo de A Família de um Homem Só, que não vimos o Atticus parado na calçada olhando para nós, batendo no joelho com uma revista enrolada. O som indicava meio-dia. Do que é que estão brincando? Perguntou. De nada, disse o Gen. A resposta evasiva do Gen me fez perceber que o nosso jogo era um segredo. Por isso me mantive em silêncio. Então o que é que está fazendo com essa tesoura? Por que é que está rasgando esse jornal? E se for o de hoje lhe dou uma sova? Nada, nada. O quê? Perguntou Atticus. Nada, pai. Me dê imediatamente essa tesoura, ordenou Atticus. Isso não é coisa para se brincar. Por acaso isso tem alguma coisa que ver com os Radleys? Não, senhor, disse o Gen, corando. Espero bem que não, disse ele secamente e entrou em casa. Geme, fica quieta. Ele foi para a sala. Ainda pode nos ouvir. Em segurança no quintal, o Dio perguntou ao Gen se podíamos continuar brincando. Não sei. O Atticus não disse que não podíamos. Gen, adiantei traço. De qualquer forma eu acho que ele sabe. Não. Não sabe. E se soubesse dizia. Eu não tinha certeza. Mas entretanto o Gen disse-me que eu estava sendo uma menina. Que as meninas estavam sempre imaginando coisas. Que era por isso que as outras pessoas as detestavam e que se eu começasse a me comportar como uma, então podia sair e procurar alguém com quem brincar. Tudo bem. Então continua. Disse-lhe eu. E depois vai ver. A chegada do Atticus foi a segunda razão para eu querer desistir do jogo. A primeira surgiu logo naquele dia em que fui rolando até o pátio da casa dos Radley. No meio de todas aquelas sacudidas na cabeça, repressão das náuseas e os gritos do Gen, a verdade é que tinha ouvido outro som, tão baixo que não podia tê-lo ouvido da calçada. Havia alguém rindo de dentro da casa. V tal como eu previra. A minha persistência acabou por levar a melhor sobre o Gen. Para meu alívio, abandonamos aquele jogo por uns tempos. Contudo, ele continuava a insistir que o Atticus não tinha dito que não podíamos. Logo podíamos. E mesmo se o Atticus dissesse que não podíamos, então o Gen já tinha pensado numa forma de lhe dar a volta. Iria pura e simplesmente mudar o nome das personagens. Dessa forma, não podíamos ser acusados de estar brincando fosse do que fosse. O Dio estava plenamente de acordo com este plano de ação. A verdade é que estava se tornando numa espécie de adversário, concordando com tudo que o Gen dizia. No início do verão tinha me pedido em casamento, mas depois rapidamente se esqueceu da proposta. Tinha me escolhido, me marcou como sua propriedade,
Disse que eu era a mulher que amaria para toda a vida e depois me ignorou. Dei-lhe 2 sovas, mas de nada adiantou, já que só fez aproximá-lo ainda mais do Gen. Passavam dias a fio na casa da árvore fazendo planos e combinações, só chamando por mim quando precisavam de um terceiro. Quanto a mim, decidi me manter algum tempo à distância dos seus imprudentes esquemas sob pena de voltar a ser chamada de menina. Passei a maior parte dos restantes crepúsculos daquele verão sentada com a senhorita Maudie Atkinson na sua varanda da frente. Eu e o Gen sempre gostamos de correr livremente pelo pátio da senhorita Maudie, desde que nos mantivéssemos afastados das suas azaleias. No entanto, a nossa relação com ela estava tudo menos claramente definida. Até o Gen e o Jill me excluírem dos seus planos, ela não passava de mais uma senhora do bairro, embora, convenhamos, uma presença relativamente benigna. O nosso acordo tácito com a senhorita Maudie consistia em poder brincar no relvado dela, comer as suas uvas verdes desde que não saltássemos na videira e explorar o seu vasto quintal dos fundos. Termos tão generosos que raramente falávamos com ela, preocupados que estávamos em preservar o delicado equilíbrio do nosso relacionamento. Porém, com o seu comportamento, o Gen e o Jill fizeram-me aproximar dela. A senhorita Maudie detestava a sua casa. O tempo passado dentro de portas era tempo perdido. Era viúva e parecia um verdadeiro camaleão, tal a forma como, ora trabalhava nos seus canteiros de flores com um velho chapéu de palha e um macacão de homem, ora surgia na varanda, destilando sobre a rua sua magistral beleza. Depois do banho das 5, ela adorava tudo o que crescesse na terra de Deus, até ervas daninhas. Apenas com uma exceção. Se ela encontrasse uma simples erva daninha no quintal, então era certo e sabido que estávamos perante uma reconstituição da Segunda Batalha do Marne. Debruçava-se sobre ela com um pulverizador e submetia a várias vaporizações de uma substância venenosa a partir do caule. Ela dizia que esta substância era tão poderosa que podia matar a todos se não saíssemos da frente. Por que é que não arranca logo? Perguntei-lhe, depois de testemunhar uma prolongada investida contra uma folha que não teria mais do que 3 centímetros de altura. Arrancá-la, pequena, arrancá-la. Apanhou a erva moribunda e esmagou-a com o polegar. Dela saíram uns grãos microscópicos. Sabe, uma só folha de erva nós pode destruir um quintal inteiro. Repare, quando chega o outono, isto seca e o vento espalha tudo por Macomb County. A expressão no rosto da senhorita Maudie fazia crer que tal acontecimento era igual a uma das pragas do Velho Testamento. O seu discurso era vivo para um habitante de Macomb. Tratava-nos pelos nossos nomes próprios e quando sorria, revelava 2 pequenos ganchos de ouro presos nos dentes caninos. Mal reparei neles. Desejei logo, um dia, ter uns iguais. E ela disse: repara. Então, através de um movimento com a língua, tirava a dentadura, um gesto de cordialidade que acabou por cimentar a nossa amizade. A benevolência da senhorita Maudie se estendia ao Gen e ao Jill, sempre que eles faziam uma pausa nas suas asneiras. Então colhíamos os benefícios de um talento que a senhorita Maudie tinha, até então, mantido em segredo. Ela fazia os melhores bolos aqui do bairro. Mal foi admitida no seio da nossa confiança, e sempre que se dedicava à doceria, costumava fazer um bolo grande e 3 pequenos. No fim, o seu chamamento ecoava por toda a rua. Gen Finch, Scott Finch, Charles Baker Harris, venham aqui. E a nossa prontidão era sempre recompensada. No verão, os crepúsculos do fim de tarde eram longos e sossegados. Várias eram as vezes em que eu e a senhorita Maudie nos sentávamos silenciosamente na sua varanda e ficávamos observando o céu mudando de amarelo para cor de rosa, à medida que o sol se punha, vendo os bandos de andorinhas a sobrevoar o bairro e desaparecerem por trás dos telhados da escola. Senhorita Maudie, comecei, num fim de tarde, acha que o Bo Hadley ainda está vivo? O nome dele é Arthur e ainda está vivo. Sim, respondeu ela. Estava se balançando lentamente na sua grande cadeira de madeira de carvalho. Sente o cheiro das minhas mimosas. Esta noite até parece a respiração de um anjo. Sim, senhora. E como é que sabe? Sei o quê, querida, que o senhor Arthur tá vivo. Mas que pergunta tão mórbida. Mas também acho que é um assunto mórbido. Eu sei que está vivo, Jean-Louise, porque ainda não vi ninguém levando ele para o cemitério. Talvez ele tenha morrido e o tenham enfiado pela chaminé acima. Onde é que buscou tal ideia? Foi o que o Gen disse que achava que eles tinham feito. TSS. Cada dia que passa está mais parecido com o Jack Finch. A senhorita Maudie conhecia o tio Jack Finch, irmão do Atticus, desde os tempos de criança. Eram praticamente da mesma idade. Tinham crescido juntos na fazenda Finch. A senhorita Maudie era filha de um latifundiário vizinho,
o Dr. Frank Buford. O Dr. Buford era médico e vivia obcecado por tudo que crescesse no chão. Por isso nunca enriqueceu. O tio Jack Finch limitava sua paixão por agricultura a uns vasos de janela em Nashville e acabou ficando rico. Nós víamos o tio Jack todos os natais. E todos os natais ele gritava para o outro lado da rua pedindo a senhorita Maudie em casamento. E a senhorita Maudie respondia, gritando, fala um pouquinho mais alto, Jack Finch, para ver se te ouvem nos correios, porque eu não consigo te ouvir. Eu e o Jim achávamos que esta era uma forma um pouco estranha de pedir a mão de uma senhora em casamento, mas o tio Jack também era um bocado estranho. Ele disse que estava tentando cair no gosto da senhorita Maudie, que já o fazia infrutiferamente há 40 anos, que ele era a última pessoa no mundo com quem senhorita Maudie pensava em casar, mas a primeira em que pensava para incomodar, e por isso, a melhor forma de se defender dela era a chamada ofensa espirituosa. Para nós, aquilo tudo era claro como água. O Arthur Hadley apenas permanece dentro de casa. Só isso, disse a senhorita Maudie. Você também não ficaria dentro de casa se não quiser sair. Sim, senhora. Mas eu quero sair. Por que ele não quer? A senhorita Maudie semicerrou os olhos. Conhece essa história tão bem como eu. Mas nunca ouvi a razão. Nunca ninguém me explicou. A senhorita Maudie voltou a colocar a dentadura. Sabia que o velho senhor Hadley era um batista lava-pés dos 7 costados. Isso é o que a senhora é, certo? Não sou assim tão devota. Minha filha, sou apenas uma batista. Vocês não acreditam todos na cerimônia do lava-pés? Acreditamos. Em casa. Na banheira. Mas nós não podemos comungar com vocês todos. Aparentemente decidindo que era mais fácil definir o batistismo primitivo do que a comunhão fechada. A senhorita Maudie afirmou. Os lava-pés acreditam que tudo que dá prazer é pecado. Sabia que um destes sábados houve alguns que saíram da mata e vieram para aqui me dizer que eu e as minhas flores íamos para o inferno. As suas flores também? Sim, senhora. E que vão arder juntamente comigo. Achavam que eu passava tempo demais desfrutando da natureza que Deus nos deu e não dentro de casa lendo a Bíblia. A minha confiança nos sermões do púlpito diminuiu com a visão da senhorita Maudie ardendo para sempre nos vários infernos protestantes. Era verdade que ela tinha uma língua afiada e não andava pelo bairro propriamente fazendo boas ações, como fazia a senhorita Stephanie Crawford. Mas enquanto ninguém que tivesse um pouco de tino confiava na senhorita Stephanie, eu e o Jim tínhamos uma confiança quase inabalável na senhorita Maudie. Nunca tinha feito reclamações de nós. Nunca nos tinha perseguido e não estava minimamente interessada na nossa vida privada. Era nossa amiga. Por isso não compreendíamos como é que uma criatura tão atinada podia viver com o perigo do eterno tormento. Mas isso não está certo, senhorita Maudie. A senhora é a melhor pessoa que conheço. A senhorita Maudie sorriu. Obrigado, minha cara amiga. O problema é que os lava-pés pensam que as mulheres por si só já são pecado. Sabe? Eles levam a Bíblia ao pé da letra. É por isso que o senhor Arthur fica em casa, para se manter afastado das mulheres. Não faço a mínima ideia. Para mim isso não faz sentido. O que me parece é que se o senhor Arthur quisesse ir para o céu, podia ao menos vir à varanda. O Atticus diz que Deus quer que a gente ame as pessoas tanto quanto nos amamos a nós próprios. A senhorita Maudie parou de se balançar e o seu tom de voz endureceu. É muito nova para entender, disse ela, mas por vezes a Bíblia na mão de um homem é pior do que uma garrafa de uísque nas mãos do teu pai. Eu fiquei em estado de choque. O Atticus não bebe uísque, disse. Nunca bebeu uma gota em toda a sua vida. Desculpe. Bebeu. Disse que uma vez bebeu um gole e não gostou. A senhorita Maudie riu. Não estava falando do teu pai, retorquiu. O que eu queria dizer era, se o Atticus Finch bebesse até cair, seria bem provável que não seria tão severo como alguns homens são naturalmente. Só que há alguns tipos de homem que estão tão ocupados preocupando-se com o próximo mundo, que nunca aprendem a viver neste. E pode bem olhar para esta rua que verá os resultados. Acha que é verdade todas essas coisas que se dizem por aí do senhor Arthur? Que coisas? Contei para ela. Olha, isso são 3/4 de conversa de gente de cor e 1/4 da Stephanie Crawford, disse a senhorita Maudie num tom taciturno. Final da parte 5.